E aí, galera do curso, beleza? Vamos terminar aquele assunto que eu comentei com vocês na aula? Vamos? Falei para vocês que ia terminar no videozinho? Acompanha comigo. Para a parte de função, nós já falamos lá de função de primeiro grau e segundo grau, que é o que mais vai cair na prova do Enem. Ficou faltando a gente falar de algumas funções assim, que tem chance de cair aquela uma questão a mais, duas questões a mais, né? O problema é, se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais, se cair... É bom acertar, porque o pessoal sabe que está mais provável de cair desses assuntos. Agora, também não é um absurdo assim, falar, nossa, não acertei, e agora? Será que eu vou passar? Gente, o que você é obrigado, de nada, a saber? Função de primeiro grau e segundo grau. Está parecendo um pêndulo, né? Primeiro grau e segundo grau, vai cair com certeza. Problema, exponencial, logarítmica, função seno e cosseno, se cair é uma questão ou outra. Aí é claro, você vai fazer um vestibular para prova concorrida, como medicina, quanto mais acertar, melhor. Agora, a maioria tem mais dificuldade nessa parte. O que você tem que garantir sempre para o Enem? O básico. Agora, além do básico, além de função de segundo grau, vamos falar aqui de função exponencial e depois de logarítmica no próximo vídeo, tudo bem? Para fazer função exponencial, tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, cara, se você não souber propriedade de potenciação, você está na tanga. Você vai rodar. Se você não souber fazer essas continhas de matemática básica, não tem como você resolver uma questão de função exponencial. Qual que é a ideia? Lembra disso? Multiplicação de potência, conserva a base e soma. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. Uma potência de outra potência, conserva a base e multiplica o expoente. Cuidado, não confunda melancolia profunda com o resto da rima. Se você fizer 2 ao quadrado ao cubo, isso vai dar 2 vezes 3, 6. Agora, se você fizer 2 ao quadrado elevado ao cubo, aqui não tem um parênteses. Sempre a potência vai levar o que está imediatamente abaixo dela. Aqui, quem está imediatamente abaixo? O que está dentro do parênteses. Então, tudo isso... Nossa, ficou feio, parênteses. Tudo isso está elevado ao cubo. Aqui, só o 2 que está imediatamente abaixo do 3. Então, aqui ficaria 2 ao cubo, 8. Então, não confunda a forma de resolver, apaga doido, com parênteses sem parênteses. Tem que tomar cuidado com essa parte de propriedade de potenciação. Expoente negativo, eu coloquei uma fração para ser mais genérico. Expoente negativo inverte a base e troca o sinal do expoente. E quando o expoente for uma fração, o cara de baixo vai ser o índice da raiz. Então, A elevado a m sobre n, quem está embaixo, a raiz fica embaixo, né? Vai ficar no índice da raiz, e quem está aqui em cima é a potência do cara. Tudo isso para a gente começar a falar de função exponencial. Para fazer a função exponencial, tem que lembrar como é que resolve equações exponenciais. Então, primeiro, para vocês saberem a função exponencial, tem que falar de equação. São dois casos, e vai acontecer isso quando for uma função também. Se tiver que resolver uma expressão que só tenha multiplicação, eu já usei o verde ali, que só tenha multiplicação ou divisão entre os termos. Aí entra as propriedades de potenciação, que é de multiplicação, divisão, potência e índice. Aqui então você vai fazer o quê? Transformar todo mundo na mesma base. Olha, 4 eu posso falar que é 2 ao quadrado. 32, fatorando, sabe aquele negocinho de colocar do lado aqui? 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Vai dar 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, ou seja, 2 à quinta. Aqui, lembra o teorema do Superman? Sempre que você quer transformar uma coisa, olha, o 32 vai se transformar. Ah, eu vou me transformar. Então, eu vou se esconder na cabine de transformação, igual o Superman faz. Ele entra na cabine, por quê? Porque ele vai ter que tirar a calça, tirar a cueca, botar a calça, botar a cueca em cima. Pessoa, se ele tropeça nesse meio da rua, mais que ele seja o homem mais rápido do mundo, ele pega e cai, pum, né? E aparece lá, sem cueca, o Supermanzinho do Superman, né? Então ele se esconde. Se o Superman se esconde quando vai se transformar, os números também se escondem-se. Aí eu vou se esconder na cabine. Então, quem estava na cabine? Esse cara aqui. Sempre que você for transformar alguém na matemática, ou trocar uma letra por um número, uma função, você imagina um parênteses. Ah, mas tem cara que não precisa. É melhor colocar e não precisar do que não colocar e precisar. Faz diferença, como nós já acabamos de ver, a falta do parênteses. Então aqui fica 2 elevado a quinta elevado a x, ok? E aqui embaixo 2 elevado a x mais 5. Transformei todo mundo na mesma base, agora eu vou aplicar as propriedades. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma o expoente. Potência elevada a outra potência. Se você tivesse esquecido o parênteses, pareceria que era 5 elevado a x. Ah, mas eu se lembro na hora. Bicho, essa é a forma correta.
Se você se lembrar, tudo bem, né? Mas na questão discursiva, se não colocar isso daí, vai estar errado. E aqui depois eu vou ter uma divisão, não é isso? X mais 5. Então, aqui eu vou manter por enquanto 2 elevado a 2 mais x, 2 mais x. Isso é igual a 2 elevado a divisão de potência, conserva a base e subtrai. Cuidado, se você fizer isso aqui e está errado, não é só o primeiro cara que você subtrai todo mundo. E para ficar um pouquinho mais rápido isso aqui, a gente dá uma dica, né? Fala, olha, quem está dividindo vai para cima trocando o sinal. Menos x menos 5. Aí fica então 2 elevado a 2 mais x é igual a 2 elevado a 5x menos 5. 4x menos 5. Quando as bases são iguais, eu posso cancelar. Por enquanto a gente vai falar só que pode cancelar. Há um porquê disso, né? Não é toda função que dá para fazer assim. 2 mais x é igual a 4x menos 5. Puxa aqui, clica ali, Ctrl C, Ctrl V. Então vou passar x para cá e o 5 para cá. 2 mais 5 é 4x menos x. 7 é igual a 3x, ou já invertendo, 3x é igual a 7. Então x é igual a 7 terços. Ok? Aqui para lembrar então como é que resolve uma equação exponencial. Se você não souber fazer equação exponencial, você não vai conseguir fazer a questão de função exponencial. Bom, primeiro caso, quando está todo mundo multiplicando, ou dividindo, ou potenciando, ou radiciando. O problema agora, que é mais complicado, é o segundo caso. A boa notícia é o que menos cai. Então, no nosso segundo caso, como é que fica? Vou pegar, por exemplo, 2 elevado a x mais 2 menos 4 vezes 2 elevado a x menos 1 é igual a 8. Então, agora, eu não tenho só multiplicação e divisão entre os termos. Há uma adição ou subtração. Qual que é a dica? Aqui a gente reduziu todo mundo à mesma base. A ideia aqui também é isso, mas não é a mesma base só. Você vai reduzir a mesma base e é o mesmo expoente. A incógnita. Aqui está x mais 2. Eu vou deixar só 2 elevado a x. Aí eu vou usar as propriedades ao contrário. Aqui eu usei, multiplicando vira soma. Vou fazer o contrário. Se está somando é porque antes isso aqui era uma multiplicação. Tá? Por uma questão de praticidade, x mais 2 eu posso falar que é 2 mais x, já para colocar o cara aqui na frente. Ó. 2 elevado a 2 vezes x. Conserva a base soma expoente, né? Ficaria isso. Se está subtraindo, é porque antes isso aqui estava numa divisão. Se está subtraindo, estava dividindo. E agora veja que eu transformei só 2 elevado a x, só 2 elevado a x. Eu reduzi a mesma base, mas também é um único expoente, que é o da incógnita. Por que isso? Bom, vamos só desenvolver essa conta aqui. 2 ao quadrado é 4. Aqui 4 corta com 2. Bom, vai ficar 2 vezes 2 elevado a x é igual a 8. Aí quando você tiver que fazer isso, não só em exponencial, mas em qualquer outra expressão matemática que tiver mais de um termo igual, o que você pode fazer? Você vai fazer a chamada substituição de variável. Chamar de outra letrinha. Vou chamar de m, eu vou usar o m. Então aqui, você percebe que isso te dá uma visão melhor do que está acontecendo. Eu chamo de termo de Thundercat, termo de Tandera. Né? Te dá a visão além do alcance ROW. Aqui não sabe o que estava acontecendo aqui, não sei. Agora ficou fácil. 4m menos 2m eu tenho 2m. Daqui sai que o m é 4. Joia, se eu quisesse saber o m. Como a gente queremos saber o x, o que você faz? Olha, se o m é no lugar do 2 elevado a x, m é igual a 4. Já fatorando, né? Está acabando nosso espaço aqui. M é igual, vem para cá, e ficou legal esse 2. Pronto, perfeito. Para lá. Se a base é igual, pode cortar entre aspas, e você tem que o x é igual a 2. Ok? Então esses são os dois casos de equação exponencial. Por quê? Para resolver função exponencial, você vai ter que fazer desse jeito. Eu vou então aqui dar agora a introdução da parte de função exponencial. Então, primeiro tem que aprender as propriedades. Né? Lembrar, foi só uma lembrança, você deveria estar sabendo. Então tem que saber inicialmente mesmo as equações exponenciais. E agora a gente vai falar de função exponencial. Qual que é a ideia da função exponencial? Que a gente acabou de fazer. Quando você fala em função, você vai ter uma expressão. Então, a gente já sabe o que é função, né?
e já sabemos quais são as propriedades. Agora estamos classificando os tipos de funções. Função exponencial é toda função do tipo f de x é igual a elevado a x. Quer dizer, quando aparecer isso, eu sei que vai ter uma função exponencial. Olha a diferença. Se eu falar 2 elevado a x é 4, isso é uma equação exponencial. Agora, se eu falar 2 elevado a x é y, isso é uma função exponencial. Então, a função são várias e várias equações do mesmo jeito, só que eu vou trocando aqui. Uma hora o y é 1, uma hora o y é 2, uma hora o y é π, outra hora o y é 1.532. Isso que é função. São várias equações exponenciais, várias equações da função que está brincando, ao mesmo tempo. Tá joia? Agora, quem são esses camaradas que aparecem aí? Ai, não ficou bonitinho esse 11. Então, quem são esses camaradas que estão aparecendo aí? O A é a chamada base. O X, nossa senhora, é que eu usei X aqui, né? É o expoente, já tinha gasto demais. Beleza? E uma curiosidade, lembra que a gente tem algumas coisinhas, algumas situações nas matemáticas, que não dá para resolver sempre, como por exemplo divisão por zero. Em função, você tem que sempre observar se ela obedece todas essas condições. A gente chama de condição de existência. Para que exista função exponencial, a base não pode ser negativa. Por quê? Não é que você não consiga fazer potência negativa, você consegue, mas não todas. Quer ver um exemplo? Quanto que é menos 2 elevado a meio? Lembra da propriedadezinha que estava aqui, da expoente fracionária? Isso aqui seria a raiz quadrada de menos 2, que não dá para fazer. Então, função exponencial, a gente vai trabalhar só onde ela existe, sempre sem problema nenhum. Tem que ser positiva e também ela não pode ser 1. Porque 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1. E acaba ficando sem graça a função exponencial. Então, isso é a função exponencial. Agora uma observação. Agora outra observação. Isso daqui é importante. O caso mais comum de aparecer de função exponencial é você colocar da forma y é igual a k vezes a elevado a uma outra letra, alfa x, por exemplo. Tem uma constante aqui embaixo e uma constante aqui em cima. Não quer dizer que só tem esse. Ó, mais comum, não coloquei único. O mais comum é acontecer desse jeito. Beleza? Então eu vou botar alguns exemplos. Eu vou dar uma pausa para ficar mais rápido o negócio. Vai ser um piscar de olhos. Já fiz não, um piscar de olhos. Eu sei que eu já fiz essa dor, mas é legal. Viu? Foi rapidão. Olha, tem um exemplo aqui para nos ilustrar exemplificadamente os exemplos exemplísticos, né? A partir de um ano designado como ano zero, o número y de indivíduos de uma população é dado aproximadamente pela expressão que aqui está, na qual n indica o ano. Né? Eu chamo de ano zero para uma questão de praticidade. Então o cara poderia falar assim, a partir de 2015, conta-se cada ano como sendo o ano 1, 2016 é o ano 1, 2017 é o ano 2. Mas pode fazer das duas formas, mas o mais provável é que seja assim. Na qual ele indica um ano, determine letra A população após 2 anos e letra B, em que ano espera-se uma população de 80 mil indivíduos. Então, aqui, cara, é o caso mais simples possível, não só de função exponencial, de qualquer função. Se você não souber isso, cara, bicho, você vai rodar. Porque é a conta mais simples que tem de qualquer função. Primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, função trigonométrica, raiz quadrada, modular, seja lá mais ou qualquer outra função que o cara quiser inventar. É simples, ele pode dar uma forma que não seja nem uma forma conhecida, uma expressão que você não conheça, uma função com um monte de x doido, mas que é só jogar valor. Após 2 anos, o que eu tenho? A minha expressão fala o seguinte. Isso daqui é o ano. Não é? Então, eu vou jogar 2 no lugar desse cara. E simples, só fazer a conta agora. Y é igual a 5.000, 2 vezes 0, 5 vai dar 1, vezes 2. Isso aqui vai dar, então, 10 mil indivíduos após 2 anos. Sussa! E ó, aquele tipo de função que eu falei que é o mais comum aparecer.
Um cara aqui embaixo, uma constante, um cara aqui em cima, outra constante. Aqui foi bonzinho, que ele já te deu o valor que é só calcular. Os mais legais são quando tem que achar esses camaradas aí. Bom, isso foi a letra A. E a letra B? Na letra B ele pede em que ano espera-se a população de 80 mil indivíduos. Continua sendo o caso mais fácil. Cara, quando te dá uma função, você tem duas incógnitas, duas letrinhas. Ou o x ou o y. Repara que no lugar do x ele colocou n, no lugar do y continua sendo y. Pode trocar as letrinhas, você tem que identificar quem faz o papel do x, é o n. Quem faz o papel do y, é o próprio y. Antes ele me deu o ano, e eu achei a população. Agora me deu a população e pede para achar o ano, que é a coisa mais comum de trabalhar em qualquer função. Que me dá x, acha y, me dá y, acha x. Então aqui eu vou colocar o 80 mil no lugar do y agora. Vai ficar então dessa forma, 2 elevado a 0,5n. E aqui você vai ter que trabalhar com propriedade matemática. Olha, não posso fazer 5 mil vezes 2. Eu nunca multiplico número sem potência com número com potência. A única forma que eu posso fazer é quando os dois têm potência e a mesma base é a mesma. Né? Aí eu posso multiplicar. Aqui não, com aquela regrinha, conserva a base, soma expoente. Como esse cara não pode misturar coisas, passar para o outro lado. Então vai ficar 80 mil dividido por 5 mil. Já poderia ter cancelado os zerinhos antes, mas eu preferi passar para o lado para enxergar que esse cara que está multiplicando foi dividindo. Agora eu percebo que tem 3 zerinhos para cortar, e 80 por 5 também dá para cancelar, isso aí vai dar 16. Já vou inverter por uma questão de praticidade, mas poderia ter continuado colocando 16 é igual a isso. 16 é igual a isso, isso é igual a 16. Aí você tem uma potência aqui, aqui não. Já vimos isso, aquele primeiro caso de equação exponencial, que é o mais provável de aparecer. Vou fatorar então, como diria Raul Gil. Ô lele, ô lá, lá. Espere um pouquinho, vamos fatorar. Fatorei. Deu isso. Se a base é igual, cancela. E aqui vai ficar 0,5n é igual a 4. N é igual a 4 por 0,5. Lembrando que 0,5 é 2, é 1 meio, você pode fazer isso. Eu vou preferir completar os zerinhos. Olha eu aqui. Completei o zerinho. Cancela a vírgula. 40 por 5 é o mesmo que 8. Então, após 8 anos, esse cara vai completar 80 mil indivíduos. Beleza? Então, gente, esse foi um exemplo. Agora, existem mais exemplos e mais legais, e cada vez mais legais. Vamos ao segundo exemplo. Daqui a pouquinho já voltamos, atenção e já! Viu? Agora, um exemplozinho um pouco mais complicado que eu já comentei que pode acontecer. Não é assim, em minha opinião, assim tão difícil, tá, cara? Mas também, se não estudar, tá? Você vai achar complicado. Olha, a população de bactérias no instante T é definida pela função que aí está, onde T é dada em minutos. Se a população depois de 1 minuto era de 64 bactérias e depois de 3 minutos 256, conclui que a população inicial era de quanto? De novo, que eu falei, o caso mais comum, uma coisa multiplicando aqui embaixo, uma coisa multiplicando. Gente, não tem só esse. Poderia, por exemplo, somar mais um índice aqui, somar ali embaixo. O mais comum é esse caso, tá? E de novo, vai cair naquela primeira forma que a gente falou, de jogar valores. Só que agora vai ter mais trabalho. Porque o seu objetivo não é só jogar e calcular. Joga o x, calcula o y, joga o y, calcula o x. É achar essas duas coisinhas que faltam. Lembra de matemática básica? Se eu tenho uma equação e faltam duas coisas, uma conta e faltam duas coisas, eu preciso de 2 equações para achar pelo menos. Por isso que ele me deu 2 informações. 1 minuto, 64. 3 minutos, 256. De novo, não só em exponencial, mas qualquer função. É importante identificar quem faz o papel de quem. Quem faz o papel do x? O tempo. Quem faz o papel do y? O f de t, que significa o número da população de bactérias. Então, da primeira informação, o que eu tenho? Olha, quando é 1 minuto lá, no tempo é 64 no y, no total. Então, 64 é c que multiplica 4 elevado a k vezes 1. Essa foi a primeira informação. Qual foi a segunda informação? A segunda foi, olha, quando o tempo é 3, aqui fica 256. Então fica k vezes 3.
Beleza? E você vai ter duas equações, duas incógnitas. Tem várias formas de você fazer isso. Uma forma, por exemplo, é você isolar o 4 elevado a k aqui. Uma outra forma, sempre que tem expressões que está todo mundo multiplicando, é fazer um negócio que a gente chama de divisão membro a membro. É questão de gosto. Eu penso ser mais prático dividir, que já cancela vários elementos. Não quer dizer que não deve fazer de outra forma. Mas assim vai ficar mais rápido. E é o que eu vou fazer por esse caminho, por ser o caminho mais rápido. Tá? Eu acho que eu quero usar o verde agora. Então, quando houver multiplicação entre todos os termos, né, mais de uma incógnita, o ideal é você fazer esse negócio de divisão membro a membro. Se não lembrar, faz por substituição. Fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que 64 por 256, para deixar bem mais claro, é igual a C vezes 4 elevado a K sobre C vezes 4 elevado a 3K. Joinha? Poderia ter dividido esse menor pelo maior, colocado invertido aqui para um pouquinho mais rápido. Mas coloquei na mesma posição para não dar tanta confusão assim. 64 e 256 são pares, são múltiplos, dá para você cancelar. Como que você vai fazer isso? Depende de cada um, gente. Cara, tem dificuldade, professor? Então vai dividindo por 2, por 2, por 2, até aí. Você continuar, até você terminar a conta. 64, vamos lá, por 2. Por 2 dá 32. Por 2 dá 128. Por 2. Por 2 dá 5. Por 2 dá 64. E onde apareceu aqui, ó? Temos 64. Se tivesse feito a divisão, seria mais rápido. Ajuda a perceber que esses dois caras são potências de 2, né? Nossa senhora, por 2 dá 5, meu Deus do céu, por 2 dá 16. Eu pensei em potenciação, 2 dá 5, desculpa. Por 2 dá 8, por 2 dá 32. Você perceber que a taubada do 4, você finaliza aqui, ó. Um fatality aqui, ó. Por 8 dá 1, 4 não, do 8. Por 8 dá 4. Tá difícil, hein? É 5, é 4, quando é 8, tá complicado. Bom, fazendo isso, ficou 1 sobre 4 é igual. C corta com C, 1. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. 4 menos 3K. Lembra esse negócio de potenciação? Aqui a fração eu posso inverter. 4 elevado a menos 1 é 4 elevado a menos 2K. Com isso, a base é igual, eu tenho que menos 2K é igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 e já passando para o outro lado, ficaria 2K é igual a 1, K é igual a meio. Achei o valor do K. Agora eu volto e acho o valor do C naquela expressão. Portanto, vou pegar a primeira lá. Vou só colocar assim agora. C vezes 4 elevado a K, que é meio, vezes 1, né? Se colocar 1, não. Isso é igual a 64. Lembra o que significa expoente fracionário? Raiz quadrada de 4 é isso. C vezes 2 é 64. C igual a 32. E aqui vem uma ideia importante. Esse cara, que é o que mais aparece em função exponencial, desse modo, quem está aqui na frente, é o valor inicial. É o valor quando o tempo é zero. Sempre que você fizer isso, esse carinha da frente é quanto que tinha no início. No instante que começou a contar, esse cara aqui é o valor inicial. Tá bom? Se você não perceber, não tem problema. Vamos apagar aqui e voltar a escrever a função. Como já fizemos isso, agora a gente volta aqui. Fala, olha, eu achei aqui então que a minha função ficou assim. F de t igual o valor do C, que é 32, vezes 4 elevado a K, que é meio. Vamos botar logo t sobre 2. Assim, o que é população inicial? Inicial, no início, em qualquer função que envolva tempo, valor inicial é no instante t igual a 0. Então, colocando t igual a 0 aqui, vai ficar aqui f de 0 é 32 vezes 4 elevado a 0 por 2. 0 por qualquer coisa é 0, deixa eu ser 0 sobre 0, né? Isso aqui vai ficar 32 vezes 4 elevado a 0. Qualquer coisa elevado a 0 é 1, desde que não seja 0. Então dá 32. Beleza? Esta é a população inicial. Segundo caso de exercício de função exponencial, então também acho tranquilo, cara.
Novidades que tem interessantes aqui. Você tem que descobrir as constantes. Isso daqui é uma coisa mais complicada de você fazer. Tá joia? Mas não é impossível. Você viu que só envolveu contas de potenciação, né? Contas de exponencial e potenciação, propriedadezinhas. Beleza? Nosso último e melhor exemplo. Aguarde, viu? Foi rápido. Exemplinho do Enem agora, cara. Enem. Ah, é fácil a questão do Enem. Bicho, vamos ver. Essa é mais top. Isso aqui é uma questão que é em duas partes. Tem um enunciado, mexe com gráfico. O gráfico é usado na primeira parte. E a segunda parte, o cara fornece esse texto aqui para mexer com função exponencial. Tá? Então não há necessidade do gráfico nessa questão. Mas se quiser procurar, para dar uma olhadinha com mais tranquilidade, beleza. Todas as informações que a gente precisa para resolver essa conta estão aqui. Suponha que o modelo exponencial que aqui está, em que x é igual a 0 correspondendo a 2000, x é igual a 1 no 2001, e assim sucessivamente. Lembra que eu comentei isso? Ele pode colocar o tempo de 0, 1, 2, 3, ou falar um ano correspondendo ao 0, o outro ano correspondendo a 1. É o que está fazendo. Y é a população em milhão de habitantes. Em milhão. Se você tiver aqui, o Y é igual a 4. É 4 milhão. Só não é 4 milhões, não. 4 está no singular. 4. Se fosse 4, aí seria 4 milhões. Cara, eu sei tudo de geografia. População no ano X seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países de desenvolvimento, entre 2010 e 2050. O que é que o gráfico está comentando? A população de 60 anos ou mais de idade nesses países que estão em desenvolvimento. Tá? Mas só que está falando, olha, essa é a função que vai descrever isso. Desse modo, considerando esse valor aqui, que a gente vai precisar, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre quanto e quanto? Nas respostas tem intervalos. A resposta está aqui. Está entre 490 e 510, 550 e 620. Vamos ver. A gente vai fazer o cálculo sem saber as opções e perceber que o resultado é tranquilo. Beleza? O que é esse E? Quem cara que botou 2, 3? Gente, esse E é um número chamado número de Neper, número de Euler. Ele vai 2,71828 e não para nunca. É um número irracional. Ele aparece muito em questões de potenciação, principalmente em questões de crescimento populacional. Tá? Também aparece em outras partes, carregamento da carga elétrica num capacitor, por exemplo, com corrente alternada, e assim vai. Com corrente alternada? Acho que corrente contínua também, se não se engano. Tá? Bom, então me falou isso daqui e quer que eu calcule isso. Repara que é aquele caso de exercício que ele me dá valor de x para jogar na função, só foi um pouquinho mais elaborado. Falou, olha, eu quero em 2030. 0 é 2000, 1 é 2001, então em 2030 é 30. Eu vou pegar esse cara e vou jogar na função e ver o que acontece. Então o primeiro passo nosso, y é igual a 363 vezes e elevado a 0,03 no lugar do x, coloquei o 30. E aqui começa a ter algumas pilantradas matemáticas. Vamos ver o seguinte. Multiplicação aqui em cima, eu sei fazer. Quanto que é 0,03 vezes 30? Vai dar 0,9. Tá, cara, mas ele me deu isso daqui, ó, elevado a 0,3. Então, vou fazer aparecer o 0,3, que é quem eu sei trocar. No lugar desse cara, lembra que cada 10 multiplicando a virgulinha de uma casa? Então isso é o mesmo que 0,3 vezes 3. E aí eu vou lembrar de propriedade de potência. Olha, se está multiplicando aqui, é porque antes isso aqui estava num parênteses. De novo potenciação, gente, matemática básica. Com isso, eu sei que no lugar desse cara, vamos passar para cá, 363 vezes. No lugar desse cidadão aqui, não 1,35, então coloca 1,35 elevado ao cubo. Então a minha conta agora vai ficar y é igual a 363 vezes, é que deu um bug aí, faz de conta que eu estou fazendo aqui, tá? Gente, 1,35 ao cubo. Cara, como é que faz isso? Vou aproximar para 1,4. Bicho, presta atenção. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. Nossa Senhora. 27. Eu pensei em 28, pensei em 30. Nossa, chama aí que o pai tá doido. Eu já volto, só um pouquinho. Tá demais hoje, pelo amor de Deus. Pronto, acho que agora resolve o negócio. Olha, aumentou muito o resultado quando eu mexi uma unidade só. Tudo bem que aqui vou mexer em centésimos, mas cara,
ao cubo e as respostas são muito aproximadas um intervalo para o outro. Aqui, meu amigo, não tem escapatória. Aqui você tem que fazer uma conta toda aí, 1,35 vezes 1,35. Talvez no final você fez isso, você pode jogar 1,4 para aproximar aqui, mas tudo vai dar uma diferença muito grande. Então é arriscado você fazer aqui, porque as respostas são intervalos, pegando aqui, e eles estão em valores muito próximos, cara. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó, 510 para 550, 800 para 810, 860 para 870. Quando a resposta está muito próxima uma da outra, não convém se tomar o risco, cometer o risco, né? Assumir o risco de fazer a conta aproximada. Então, isso daqui, fazendo a conta de cabeça, você vai ter que fazer na prova. Multiplicação, mano, é contigo. Mana também, os mano, as mana e as mina. 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35, de cabeça dá 2,46. Então, talvez 1,35 vezes 1,35 daria 1,8. Aproximando para 1,4 daria 2,5. Olha a diferença que já deu. De 2,46 para 2,5 já vai mexer um pouquinho aqui. Então é arriscado. Nesse caso seria aquelas questões que você teria que fazer para o final da prova. Então isso aqui deu aproximadamente 2,46. Agora, a multiplicação aqui sim, a sua multiplicação final não tem potência. Então aqui você pode fazer uma aproximação um pouquinho mais rápida, mas pelo amor de Deus, né? Depois da potência daquela conta ao cubo, aí também é sacanagem. Eu vou aproximar isso aqui para 360, diminuir, mas mexi na unidade em relação à centena. Na multiplicação, mexe pouco isso daqui. E 2,46 vou aproximar para 2,5, diminuir um pouco, aumentei um pouco, deu uma balanceada no erro, mas é multiplicação de números, não é potência em cima de potência. Isso aqui dá aproximadamente quanto? 36 vezes 2,5. É a mesma coisa aqui. Para quem lembrar rapidinho, 2,5 é 5 por 2. Aí eu posso fazer, ó, que isso aqui é aproximadamente 180 vezes 5, que é aproximadamente 90 vezes 10, que é aproximadamente 900. Ah, professor, mas eu ia ficar, será que eu aproximo, será que não aproximo aqui? Então, esse é o problema, você tem que ter uma certa prática para saber quando aproximar. Nesse caso, bicho, na dúvida, faça a conta. Mas olha o tempo que você demoraria fazendo essa conta. Muito grande. Então é uma questão que só vale a pena se for a única questão das últimas que você sabe como fazer. Né? Porque é uma questão que vai demorar demais e vai exigir muito de você para você acertar. Lembre-se que para o Enem, o que importa são as questões básicas, ok? Então, só finalizando, você daria como resposta entre 870 e 910 milhões das alternativas que tem da última alternativa aqui da questão. Cara, função exponencial, se cair, é provável que é uma questão desse tipo, né? Talvez um pouco mais fácil. Eu acho que vou espirrar. Espirrei, Johnny Elvis. Ele está aqui, ó. Mas não foi por causa dele que eu espirrei, não. Olha lá, dá um beijinho. Beleza, cara. Fala aí, mano. Não olha pra mim com essa cara. Eu espirrei, mas não foi em cima de você. Então, se cair, é uma questão que poucas pessoas vão ter o trabalho, vão ter tempo até de resolver. Concentre-se nas questões fáceis. Essa é a dica. Pelo menos função de primeiro grau e segundo grau tem que saber. Beleza? Salve especialmente o pessoal do curso, né, que ficou faltando eu comentar uma coisa de função exponencial com eles. Achei melhor fazer uma videoaula do que fazer só um exercício rapidão. Beleza, galera? Espero poder ter ajudado. E até a próxima. Um abraço.